Bom, hoje nós vamos acabar o livro de Segundo Timóteo, ou a carta, né, de Segundo Timóteo. A gente tem visto que Paulo escreveu essa segunda carta para Timóteo já nos seus últimos dias de vida. Ele já sabia que ele ia ser morto e parece, pelo que a gente entende, né, a sentença dele já tinha sido delegada, e ele está escrevendo essas últimas recomendações. E a gente vê desde o começo dessa carta que ele trata Timóteo como filho, né? Um filho que ele, desde que Timóteo era adolescente, ele já colocou debaixo das suas asas e levou em viagens missionárias. Mas Timóteo já era um menino que conhecia a Deus, que tinha sido ensinado, como a gente viu semana passada, pela mãe, pela avó, tinha sido ensinado nos caminhos do Senhor. E a gente sabe também pelos relatos da Bíblia que Timóteo era filho de uma mãe judaica e um pai grego. Então tinha a mistura de raças, né, na família dele. E a gente sabe disso porque em Atos, um dos eventos que aconteceu lá é que quando Timóteo estava com ele numa viagem a Jerusalém, ele teve que circuncidar Timóteo, porque Timóteo ainda não era circuncidado, e para ir apresentar junto com ele aos fariseus, ele tinha que ter circuncidado, né? Então, são os fatos que a gente, lendo a Bíblia, a gente vai botando junto e vai aprendendo, né? Aquela coisa que parece desconecta. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Entende? Se você lê querendo aprender, querendo estudar a palavra de Deus e conhecer, sabe? É um livro maravilhoso. Então, hoje, esse capítulo é um capítulo de uma advertência de alerta, e uma alerta não só para que a gente fique na expectativa, né, da vinda de Jesus, mas que a gente seja vigilante, né? Essa vai ser o tema da minha lição na igreja no Dia das Mães. Vigilância, né? Então, o Timóteo ainda era jovem, mas já estava com muita responsabilidade. Paulo tinha mandado ele para Éfeso para ajudar a resolver os problemas lá, e a coisa não estava fácil, e ele queria que Timóteo mantesse firme, forte, perseverasse, né? Então, esse capítulo 3 é um farol, como dizem, né, de advertência. Então, assim, pode assustar, pode dar medo, mas a nossa esperança de que tudo isso que está escrito aqui, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente tem a esperança que isso já foi programado por Deus e que nós não vamos estar vivendo, vamos estar no meio disso, mas não precisamos ser participantes. É aí onde o joio vai ser separado do trigo, né? Então, as pessoas que estão se comportando como as coisas que a gente vai ler aqui hoje, vão se distinguir totalmente daquelas pessoas que servem e obedecem a Deus. Por isso, o nosso papel de igreja de Cristo aqui na Terra, gente, hoje, na mídia ou nas conversas com os amigos, a gente precisa ser luz. A gente precisa ser sal, a gente precisa ser diferente dos outros. Esse negócio de ficar botando culpa um no outro e xingando, e sabe, não é um comportamento daquelas pessoas que são nascidas de novo, que são filhas de Deus, né? Então aqui Paulo vai começar descrevendo os últimos dias. Os últimos dias vão ser tempos difíceis, né? Tempos de estresse, tempos de angústia, tempos de gente um contra o outro da maneira mais agressiva que pode ser. E a gente tem visto isso muito, né? Então a gente, para entender um pouquinho, isso aqui eu aprendi agora estudando essa lição. A Bíblia fala várias vezes de últimos tempos, né? Nos últimos tempos. E a gente pensa que é no fim do mundo, né? E tá certo, vai ter o fim do mundo. Mas os últimos tempos, essa frase, os últimos tempos, se relaciona à fase depois da vinda de Jesus. Lá em Atos 1, olha como que eles se referiram.
Atos 2, 17. Isso, os apóstolos, tá? Falando, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, eles ali, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aquilo era uma coisa que estava predita para acontecer nos últimos dias. Então, depois que se cumprisse a primeira vinda de Jesus, a primeira promessa e o desenrolar dessas coisas até a volta de Jesus, que vai ser um dia que a gente não sabe, né? Então, Pedro diz que a descida do Espírito Santo já era o cumprimento de alguma coisa que aconteceria nos últimos dias. Então, essa expressão não quer dizer literalmente que é nos últimos dias que Jesus está vivendo, porque o que a gente vai ler aqui são coisas que Paulo adverteu Timóteo que iam acontecer, e já estavam acontecendo algumas lá, mas que nós temos visto isso de uma maneira louca. Vamos ler. Segundo Timóteo, capítulo 3, vamos começar no versículo 1. Diz assim: Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desses homens. Não é isso que a gente está vendo hoje em dia? De uma maneira incrível, a gente sempre existiu. Esse tipo de pessoa sempre existiu. Mas Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, falou sobre os filhos sendo rebeldes com os pais, desobedecendo e não respeitando, né? Muitas dessas coisas que Paulo diz aqui, Jesus falou lá em Mateus 24. Então, gente, a Bíblia nos deixa claro os sinais, né? Agora, então vamos colocar, Jesus vai voltar em tal data. Nem Jesus sabe o dia da sua volta. Então, não é para nenhum homem querer ficar imaginando ou inventando ou querendo predizer, né, a volta de Jesus. Isso não faz parte de de um, de uma atividade que os cristãos deviam estar fazendo. O que nós temos que estar fazendo? Pregando o evangelho. Por quê? Porque nós queremos que mais pessoas sejam salvas, que mais pessoas alcancem o reino de Deus, que mais pessoas venham a conhecer Jesus como Salvador. É isso que a gente tem que fazer, não ficar estudando os números de não sei o quê para prever o dia que Jesus vai voltar. Né? Se nem Jesus sabe, por que que eu acho que eu vou poder saber? Né? Porque Jesus falou para os discípulos, lá no capítulo 24, eles perguntaram quando? Jesus falou, só o Pai sabe. Nem ele não revelou ao filho. Então, um dia Deus vai falar, meu filho, ó, tá na hora, vai lá buscar meu povo. Então, segundo Pedro também fala alguma coisa sobre os últimos dias. Pedro diz assim, segundo Pedro 3:3. Acima de tudo, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que irão zombar de vocês e seguirão os seus próprios desejos perversos. Então, o que que Paulo está querendo dizer aqui nessa abertura do capítulo 3? Fique preparado, Timóteo. Não deixe que essas coisas te abatam, desanimem a sua fé. Essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque esse mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Ele está na coleira, mas ele tem corda, né? Deus dá a cordinha dele para ele ir, né? Ele tem um limite até onde ele pode chegar, mas ele está solto, né? Então ele está dominando este mundo ainda. Mas nós
temos que tirar gente do domínio de Satanás. Hoje eu estava conversando com uma amiga, anos que a gente é amiga desde aí de Belo Horizonte, das adolescências da vida, e hoje ela me ligou e ela tem uma dificuldade muito grande de entregar o problema. Ela tem um problema com o filho e ela tem uma dificuldade muito grande de entregar. Eu falei, Sara. E aí ela fica me mandando mensagem, falo, para de escutar essa mensagem e vive. Você já tem toda a teoria. Agora você precisa viver, que você já sabe, né? Toma posse. Acredita que Deus está cuidando dele. O menino tem 32, 33 anos. Ela não vai viajar com o marido para a Europa porque não pode deixar o menino sozinho. Tem base? Falei, ah, não, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, a gente, é, o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado só no conhecimento, sabe? A gente tem que botar esse conhecimento em ação na nossa vida. Ficar só sabendo que Deus fez isso, que Deus faz aquilo, não adianta, sabe? Eu conheço o Deus que eu sirvo ou não? Ou eu conheço sobre o Deus que eu sirvo? Isso é que é importante, sabe? Eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso saber que ele faz o que ele prometeu, né? Então aqui Paulo está dizendo a Timóteo: não desanime. Essas coisas vão acontecer. Então ele alerta que nos últimos dias, nessa última era, né, os tempos vão ser difíceis. A experiência de Paulo, Timóteo viu Paulo passar por muitas coisas, né? Sofrimento, prisão, falta de necessidade de coisas, sendo escorraçado dos lugares que ele pregou o evangelho. Timóteo presenciou muita coisa, né? E Paulo sentia orgulho disso. Por quê? Porque ele sentia privilegiado de poder passar por essas coisas pelo nome de Jesus, por estar fazendo a obra de Deus, por estar levando o evangelho, né? Porque essa foi a única razão que Paulo passou por tudo isso, porque ele foi chamado para levar o evangelho. E lá, quando ele foi chamado, Jesus disse: ele vai ver o preço de seguir o meu nome, de levar o meu nome às outras pessoas, né? Então, Paulo sabia, não foi surpresa, né? O ponto mais crítico é que muitos, como diz aqui no versículo 5, o pior de tudo que eu acho, muitos têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Então, gente, se você está do lado de alguém que está falando muito, né, parece muito religioso e que fala muito bonitinho, mas as ações não refletem o que está falando, sabe? Aqui fala, tem aparência de piedade, mas negam o poder do Senhor, né? Então, a gente está rodeado de pessoas que apontam o dedo, critica, né? Faz coisas que não deviam. Aqui diz, afastem-se desses, porque isso pode contaminar. Paulo falava muito sobre a contaminação de doutrina, que era para ter cuidado nas igrejas, porque tem pessoa que é facilmente levada, né? Que não está com aquela estrutura de fé muito firme. Então, qualquer coisinha que alguém fala, ah, isso aqui é bom, ah, então eu vou lá. Ah, isso aqui é bom, então vou lá. Ah, essa fitinha no braço é boa, então eu quero. Ah, essa coisinha no pescoço vai fazer. Ah, então também quero. É porque sua fé não está baseada na rocha que é Jesus. Se você tem a fé na rocha, você não precisa de nada mais. Nada. Nada. Não tem, sabe, carregar a Bíblia, nem a Bíblia, que é a palavra de Deus, não tem poder nenhum. Isso é um papel. Livro. Não serve para nada se não for aberta e colocada. Se você pode carregá-la na cabeça assim, ó, não vai fazer nenhum efeito. Se ela não for aberta e lida e estudada. Então, gente, a nossa vida é relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais a minha atitude vai refletir esse relacionamento. Então, é muito sério, sabe? Porque às vezes a gente pode até enganar as pessoas à nossa volta, mas a gente não vai enganar Deus. E é isso que eu fico tão triste às vezes, porque
sabe, as pessoas esquecem que quem importa a gente agradar é a Deus, não é as pessoas à nossa volta. É a Ele. É a Ele que importa. Então, se por causa da minha fé eu vou desagradar fulano e ciclano, prefiro agradar a Ele, sabe? Prefiro, porque é a Ele que eu vou ter que prestar contas, não as pessoas amigas minhas. De jeito nenhum. Então, gente, esses tempos trabalhosos exigem um fundamento, uma base sólida. E essa base está no alimento espiritual, na palavra de Deus, que a gente lê todo dia um pedacinho, né? Se você conseguir ler um versículo pelo menos por dia. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo pode ser luz no seu caminho, iluminar as suas decisões, iluminar os seus passos quando você estiver passando por perigo. Hoje mesmo, na hora que eu estava vindo para casa, eu fui no Costco e na hora que eu estava vindo, do outro lado da 10 parece que tinha tido um acidente feio, porque estava toda fechada, com um bombeiro, essas coisas. E assim, sabe, na hora você quer orar pela pessoa, né, para Deus guardar, proteger, mas o que veio no meu coração também foi aquele senso assim, Deus, obrigada, porque eu entro nessa 10 todo dia e eu chego em casa. Sabe, obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção. Me ajuda a obedecer às leis, a não mexer no telefone, não, sabe, não me distrair. Me ajuda a honrar os seus anjos que estão andando comigo, né? Para não dar trabalho demais para eles, né? Fazer as coisas direito, a gente não vai dar trabalho para os anjos. Então, Paulo vai recomendar a Timóteo. Vamos lá no versículo 10. Nós vamos dar umas puladas aqui para a gente pegar só o mais importante. Aí, lá no versículo 10, olha as recomendações de Paulo. Primeiro, ele falou o que que ia acontecer, o tipo de pessoa que ele ia estar lidando. Aí, ele falando: Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra. Dá uma comparada, né, nas coisas que nos últimos dias aconteceriam e as coisas que Paulo está descrevendo que era a conduta dele, né? Fé, paciência, amor, perseverança, resistência aos sofrimentos. Aí ele continua: suportai essas perseguições, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas. Engraçado, né? Porque ele estava preso. Como que o Senhor te livrou se você está na cadeia, né? Mas Paulo sentia que estar na cadeia era uma oportunidade de levar o evangelho. Que tudo que acontecia com ele, Deus estava usando como oportunidade. Gente, será que a gente consegue pensar nisso, sabe? Eu repito isso aqui tanto que eu espero que um dia vocês consigam, no momento de dificuldade, no momento de desespero, que nem o que a Silvia passou, né? Que naquele momento você consiga correr para Deus, né? Correr para o livramento verdadeiro. Né, que você consiga falar, Deus, o Senhor está colocando a gente aqui nesse lugar agora. Me ajuda a ser o que o Senhor quer que eu seja nesse lugar, né? Aí, continuando, 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E eu acho que ainda mais nesses últimos dias, né? Eu acho que o evangelho, de uma maneira geral, está sendo perseguido, né? Eu acho que aí no Brasil eu tenho visto algumas notícias de padres, de igrejas sendo perseguidas, de pessoas que colocam coisas na internet sendo perseguidas. A gente vê no Irã, nos países islâmicos, né? Como que são perseguidos os cristãos. É real, né? Não é real para mim
Hoje aqui eu tenho liberdade, eu saio de casa, meu rádio está tocando música evangélica, eu carrego a minha Bíblia, não tem problema. A gente faz um ministério, onde quer que for, a gente tem liberdade. Mas tem gente que já está passando por essas coisas. Então, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E isso, cada dia vai aumentar, cada dia vai aumentar, vai apertando o cerco, né? E quanto mais apertadinho o cerco vai ficando, mais a gente sabe que está chegando perto, né? Da volta de Jesus. E isso, mais do que medo, deve provocar na gente esperança, alegria, porque para isso que nós fomos criados, para viver eternamente com Deus. Então, Timóteo tinha acompanhado de perto esses sofrimentos de Paulo. Ele sabia as coisas que ele tinha passado, né? E ele viu como Paulo reagiu. E Paulo está dizendo: você viu, você participou de tudo isso comigo, né? Então, aprenda. Paulo falou várias vezes, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Coragem, né? Mas é porque ele estava tão imerso no evangelho, no compromisso dele com Deus, que ele podia dizer isso, claramente, sem medo de falhar, porque ele não baseava na sua força ou na sua performance, né, na sua maneira de atuar, ele baseava no poder do Espírito Santo dentro dele, né? Então, permanecer firme nas Escrituras é a maneira da gente conseguir formar aquele caráter parecido com o caráter de Deus. Permanecer firmes. E essa é a maneira, na palavra de Deus, né? Que ela é luz que ilumina as trevas. Por mais escuro que esteja, a palavra de Deus pode trazer luz nas suas decisões, no seu medo, na sua ansiedade. Essa palavra traz conforto e paz para um coração que está em turbilhão, né? Aí vamos ler os últimos dois versículos. Olha o que ele fala. Toda a escritura, o 16, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus, não tem erro, não tem dúvida, nada se contradiz. A Bíblia foi escrita por, aí eu não lembro mais quantos, mais de 50 autores diferentes, em milênios diferentes, em lugares diferentes, e ela é uma continuação. Ela é uma sequência perfeita. Nada sai fora do padrão. Nada, uma coisa não contradiz a outra. Não existe, gente. Isso não teve jeito de Moisés checar com Paulo se ele ia falar da coisa certa. E tudo encaixou direitinho, porque foi inspirada por Deus. E ela ela é apta para quê? Aqui ele diz, para ensinar. A Bíblia é a nossa fonte de verdade. Não acredite em nenhuma outra fonte de verdade. A palavra de Deus é a única fonte de verdade. Ela nos ensina sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o pecado, a salvação e o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia tem detalhes sobre isso. Ela repreende. A palavra de Deus não apenas ensina a verdade, mas também expõe o erro. Nós falamos aqui várias vezes, é como um MRI, né? Que vai mostrar, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda os 10 mandamentos ou as coisas que Paulo está falando aqui, a gente vai vendo, a gente vai reconhecendo dentro de nós coisas que não devem estar lá, né? Ela vai mostrando. Então ela repreende, a gente fala, nossa, eu acho que isso aí eu não devia estar fazendo, né? Eu acho que eu preciso de ser transformada nessa área. Deus me ajuda, né? Aí quando a gente volta para ele, pede para ele
corrigir, né? Que é outra coisa que a Bíblia fala, ela corrige. Uma vez que o erro é exposto, a Bíblia nos oferece um caminho de volta, né? Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Ele está ali para interceder por nós. A gente vai para por Jesus. A Bíblia fala que a gente ora a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus está ali ao lado. É o único que está do ladinho de Deus ali, ó, para interceder por nós, né? E ela instrui na justiça. Além de corrigir os erros do passado e presente, a Bíblia nos guia para uma vida de conduta e retidão. Nos ensina a viver de maneira que agrade a Deus, praticando justiça, piedade em todas as nossas interações. É um manual para a vida diária do cristão, mostrando como aplicar os princípios divinos em cada situação da nossa vida. Tô com medo? Ora. Tô ansiosa? Confia. Fala, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus, eu não sei como é que faz isso, não, mas a Bíblia está falando que o Senhor vai tirar a minha ansiedade, então tira. Gente, é desse jeito de fácil, sabe? A gente não precisa de palavra bonita, a gente não precisa de uma regra. É só chegar para Deus e falar: Deus, eu escutei que o Senhor faz isso. Será que é verdade? Então faz para mim que eu estou precisando agora. É assim. É assim de fácil. A intimidade com Deus, o relacionamento com Ele. É isso que Ele quer dar com a gente. A Bíblia implica algumas coisas. A inerrância, né? Não tem nada errado, já falei sobre isso. Ela tem autoridade. Ela é o padrão supremo de fé e prática. E ela é suficiente. Contém tudo, tudo, tudo que o ser humano precisa para conhecer a Deus e viver de forma piedosa. Então, nos tempos difíceis, a Bíblia, as Escrituras, nos apresentam um fundamento seguro, um porto seguro, a voz viva de Deus, capaz de transformar, guiar e ajudar a vida do cristão. O que ele fala no último versículo? Gente, minha Bíblia tá apagando aqui. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia dá maturidade à pessoa que quer conhecer a Deus, né? Paulo falou, eu não lembro bem o endereço, mas ele falou que o bebê espiritual precisa de leite, né? Aquela comidinha, as parábolas, as historinhas que Jesus contava, isso são comidinha de bebê. Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente precisa de carne aqui, ó. Vamos falar coisa séria aqui, ó. Vai vir tempo difícil, vai ter provação, mas ó, você já está comendo carne, você vai ficar forte. Você alimenta do tutano da palavra de Deus, que ele vai te sustentar quando vier o tempo difícil, né? Não é apenas sobre o conhecimento da palavra de Deus, mas é sobre a transformação que ela faz na nossa vida e a ação que a gente toma depois que a gente é transformado. Então, gente, essa palavra de Deus, em Hebreus, fala que ela é afiada como uma espada de dois gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ela entra lá dentro e ela vai vasculhar o coração, as emoções, e ela pode colocar tudo no lugar, se a gente deixar, né? Então vamos ver o capítulo 4 agora. Capítulo 4 começa. A gente vê que esse capítulo vai ser mais emocionante, mais sentimental, né? Porque Paulo, inclusive, vai falar: olha, eu já sei que eu talvez não vou te ver. Você vem, eu quero que você venha, mas eu acho que não vai dar tempo, porque minha hora está chegando. Então, é bem emotivo esse capítulo, né? Mas
Paulo está outra vez falando, chamando Timóteo à perseverança, à fidelidade, à coragem, o compromisso com a verdade. Isso é muito importante. Paulo não vai cansar de falar isso para Timóteo. Então vamos ver. Essas são assim as exortações, né, finais de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Então, aqui, assim, não é só te dou um conselho, não. Isso aqui é uma coisa profunda. Olha, acorda, toma em consideração. Isso aqui é uma advertência séria. Te advirto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora do tempo. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e ensino. Gente, essa carta está na Bíblia para mim e para você. Paulo escreveu ela para Timóteo, mas eu e você precisamos da mensagem dessa carta. Nós precisamos estar pregando a palavra, levando, estando preparado. A Bíblia fala assim: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, não é que você vai esperar o momentinho oportuno para falar de Deus. Não, é para você falar toda hora. Quando você tiver oportunidade, quando você tiver alguém do seu lado, você vê que a pessoa está triste ou passando por alguma coisa difícil, posso orar por você? Não precisa nem saber o que que é, a não sei que a pessoa queira dividir com você. Eu tô vendo que você está estressada. Posso orar com você? Sabe? Oferece Jesus. Oferece Jesus para as pessoas. A gente pode fazer isso. Esse é o nosso trabalho como missionários, como discípulos de Jesus, né? Cada frase desse capítulo está carregada de significado, refletindo isso, né? Refletindo, você vê que ele fala solenemente, prega a palavra. Não deixa de pregar, não. Não desanima diante das dificuldades, não desanima diante daquele monte de coisa que eu acabei de falar no parágrafo anterior ali, né? Que iam acontecer nos últimos dias. Ele ressalta que o ministério da palavra não é uma vocação leve, é um encargo divino com implicações eternas. Gente, a única coisa que vai te dar é, é, recompensa na vida não é o seu sucesso, não é o seu dinheiro, não é as joias que você tem, a casa bonita, nada disso, mas é o que está guardado no seu coração. E se essa palavra está guardada no seu coração e se você prega esse evangelho, isso vai ter resultado lá no céu, lá na eternidade. Porque imagina você chegar lá e você vai falar assim: ai, você lembra aquele dia que você orou comigo? Nossa, mas foi uma bênção na minha vida. Eu decidi buscar mais a Jesus depois daquele dia. Isso são recompensas mais valiosas do que qualquer outra coisa que a gente pode acumular aqui nessa terra. A motivação para a pregação não é o aplauso humano. Como a gente viu ali um pouquinho, uns minutos antes, os que vão falar de Jesus vão subir perseguição. Então, o aplauso humano, na verdade, não vai ser o que você vai ganhar de por levar o evangelho. Pelo contrário, você vai sentir rejeição. Mas a gente vai ser recompensado, a gente vai ter aprovação divina. Isso é mais do que tudo que a gente possa querer, né? Então, como ele fala, prega a palavra, esteja preparado, corrija, repreenda com paciência, né? Então, não é ficar bravo e com raiva. Esse povo que está aí brigando com as pessoas na social media por causa de religião, gente, não vai chegar a nada. Pelo contrário, está afastando as pessoas de Deus. Sabe? Jesus se aproximou de todo mundo e ele chegou com amor. Ele não aceitou todas as pessoas para andar do lado dele do jeito que elas eram. Todo mundo que chegou a ele foi transformado, né? Então, o nosso trabalho é refletir Jesus. Jesus é amor, Jesus é paz, e é esse espírito que nós temos que ter em nós. Aí vamos continuar.
Versículo 3. Paulo, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos querem ouvir. Olha só que engraçado que fala na minha tradução. Mestre que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Gente, como hoje em dia, isso está tão forte. Você vê que as pessoas, os pastores, né, para ter popularidade, eles estão falando o que o povo quer escutar, não o que Deus quer que eles falem. Isso é sério. Eles vão ter que dar conta a Deus por estar deturpando a palavra de Deus e fazendo ela, botando água, né, nela para ela ficar ralinha. Não, tem coisa dura na palavra de Deus, tem coisa difícil de engolir, mas é porque tem que ser assim, sabe? Tem coisas que Deus não vai é, compromise, que se é a palavra em português. Não vai, não tem jeito de fazer. Né? Muita coisa sim, mas existem coisas que não vai ter jeito. Aí, continuando, vamos ler de 3 até o 5. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, gente, as pessoas recusarão a verdade. Ou vão mudar a verdade. Hoje em dia, preto já não é preto, né? Preto é cinza. O branco e preto agora tem. Ah, mas aí, né, tem o meio termo. Não pode, tem coisas que a gente não vai poder, sabe? Tem muita coisa que a gente vai. Ah, não, isso tá bom, tudo bem, mas a gente tem que saber exatamente qual é a linha que Deus não vai se. Ai, queria achar a palavra em português, esqueci. Compro mais. Vocês procuram no dicionário. Eles recusarão dar ouvido à verdade, voltando para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados. Suporte o sofrimento, né? Suporte o sofrimento. Diante disso, Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme, a não se deixar desviar pelas influências. Por quê? A gente sempre vai existir. Né? Paulo já disse em outra carta que as más companhias corrompem os bons costumes. A gente ouvia isso dos pais, dos avós, né? E é verdade, está na Bíblia, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma maneira que fala: se você anda como um pato e quaca como um pato, você é um pato, né? Então, se você está andando num bando de patinho, você vai virar um pato. Você vai andar, de vez em quando aparece no Instagram esses vídeos de bichinho que cresce junto, né? Um absorve um gato pulando que nem um coelho, porque absorve aquela personalidade ali, né? E assim acontece com os seres humanos. Agora, por causa disso, então eu vou me isolar totalmente? Não. A gente precisa misturar. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Jesus nos colocou aqui para brilhar. Mas quando a gente está alicerçado em Jesus, a gente não vai se deixar levar pelas ondas, pelas doutrinas daqui e dali. A gente vai manter firme. A gente vai manter a nossa fé firmada na rocha que é Jesus, né? Permaneça fiel mesmo contra a cultura. Fique fiel. Versículo 6. Eu já estou. Aqui ele está dizendo, ele vai dizer que já acabou, né, o tempo dele. Então ele fala, é mais um tom de despedida. Ele diz: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Aí esse versículo 7 é famoso. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Gente, que maravilha! Imagina ele ali, ó, sabendo que já ia morrer, não estava desesperado, não estava com medo da morte. O que que ele estava? Agora eu vou receber a coroa da justiça, vou receber aquele galardão que eu esperei tanto. Tá ali, ó, já tá, já estou quase colocando a mão nele.
Isso é assim que o cristão vê a morte. É assim, né? Ele fala: agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Eu, você, todos. Essa coroa, vai ter uma coroa lá para nós também. Então, gente, vamos colocar um monte de brilhante na nossa coroa, sabe? Vamos fazer a obra de Deus, vamos buscar o Senhor, vamos ter essa intimidade com Deus, vamos aprender a desejar a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo, mais do que tudo. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A vida cristã é uma jornada até o fim. Ao perseverar na fé, os cristãos se tornam testemunhas da verdade do Evangelho. Paulo lembra a Timóteo que a cada um de nós, lendo essas cartas, né, quando a gente lê, elas se tornam algo para mim, que Paulo deixou para mim também, né? Que a recompensa da fé, ela é eterna. Você não vai ver uma recompensa da sua fé aqui. Você pode ver orações respondidas, você pode ter paz quando o coração está querendo ficar em turbilhão, mas a promessa é que a nossa recompensa, ela é eterna, é na eternidade. E aqueles que suportam as tribulações e permanecem firmes receberão o prêmio prometido por Deus. Isso, só isso, já é incentivo para continuar a lutar, continuar a buscar a Deus, mesmo no meio de dificuldades. Mesmo no meio de dificuldades. Paulo nos ensina que a gente deve viver com integridade e coragem. Paulo era um homem nobre, nobre. Ele foi um dos, no ranking dos judeus, ele estava lá no alto. E ele largou tudo para servir a Jesus, para ser um missionário, para ser um evangelista. Ele não deveria ser bem recompensado, porque ele estava obedecendo a Deus? O que que ele ganhou? Prisão, espancamento, mas em nenhum momento ele reclamou. Por quê? Como diz aqui, ó, tô vendo a minha coroa, já está chegando o dia de eu receber. Ele sabia que o prêmio eterno vale mais do que qualquer reconhecimento aqui nessa terra. Essa mensagem deve nos encorajar a refletir sobre as nossas vidas. Sabe? Como que eu estou vivendo? Eu estou querendo aqui o reconhecimento, estou querendo que as pessoas batam na minha costa e falem: ai, que bom, nossa, que fé bonita que você tem. Não, leva a mensagem do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Confie em Deus, busque um relacionamento íntimo com Ele. A recompensa que te aguarda, que vale a pena, é eterna, não vai ser passageira, vai ficar para sempre. Paulo sabia que as tribulações e os sofrimentos que ele viveu, que estava vivendo, eram temporários, que isso ia passar mais cedo ou mais tarde. Ele colocava tudo o que estava passando na perspectiva do reino de Deus. Pouco ser humano consegue colocar esse tempo na Terra em perspectiva com o reino de Deus que está por vir. A gente quer as coisas resolvidas aqui, agora, né? Paulo nos ensina que a nossa meta, que o nosso gol, que o nosso prêmio está chegando, mas é na eternidade, né? Ele não combateu qualquer combate, ele combateu o bom combate. Ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele combateu esse combate de luta contra o pecado, contra a heresia, contra as forças do mal. Ele não abandonou a corrida, mas completou até o fim
com perseverança. Ele não comprometeu a verdade do evangelho em nenhum momento da vida dele. Algumas vezes ele desanimou, precisou de ser encorajado, o próprio Jesus encorajou Paulo, mas ele não vacilou, ele continuou firme. Este é um modelo para todo cristão. A vida cristã é como uma competição espiritual. Você não vai competir com outro cristão, não, você vai competir contra o mal, contra Satanás. Ele envolve o bem e o mal. E a vitória está na fidelidade inabalável até o fim. Vamos ser fiéis. Deus é fiel para conosco. Se Ele é fiel, nós também precisamos ser fiéis. Nada do que nos acontece aqui, por pior que seja, pode se comparar com a glória que desfrutaremos na presença de Deus. Nada, por pior que seja. Paulo, em Romanos 8, ele diz: Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ele não ignorava os seus sofrimentos, ele sabia que era difícil, mas ele colocava isso na perspectiva da eternidade. Isso era passageiro. Então, hoje, com esses 2 capítulos de Timóteo, vamos tomar ele para nós, sabe? Vamos ser perseverantes, vamos valorizar essa palavra de Deus, que a gente tem tanta liberdade. Permaneça fiel a Deus até o fim, mesmo em tempos difíceis. Não tenha vergonha do Evangelho. Jesus falou que aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele ia confessar diante do Pai. Mas quem negar também, ele vai negar. Então vamos confessar, vamos falar de Jesus às pessoas. Valorize e ensine, estude a palavra de Deus. Suporte o sofrimento com fé. Faça do seu sofrimento, das suas dificuldades, um testemunho de fé. Eu escutei uma coisa interessante essa semana, que nunca tinha me passado pela cabeça, né? Testemunho, né? É quando a gente conta a história de alguma coisa que Deus fez para nós, ou até na vida secular existe isso. Mas como que começa a palavra testemunho? Com teste. Teste. Então, o testemunho quase sempre vem depois de um teste, de uma prova, de uma dificuldade, né? Então, que o nosso testemunho reflita a nossa fé em Jesus e não negocie a verdade. A verdade da palavra de Deus não muda, gente, não muda. Por mais que às vezes a gente possa parecer que é radical, a Bíblia não fala nunca que a gente não deve amar o próximo, não. A gente precisa amar. E esse mundo de hoje precisa amar mais do que nunca. Nós precisamos amar, mas a gente precisa saber o que é certo e o que é errado diante de Deus, né? Então, que a gente busque, leia a palavra de Deus, como eu disse, leia um versículo pelo menos por dia e use a palavra de Deus para abençoar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe.